Boa noite, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo com a Fabiana da Quintessa. Tudo bom, Fabiana? Tudo bom, João? Deu certo? Deu certo, estava no meu perfil pessoal, mas agora acho que foi. É E que aí, você tudo entrou, jóia? entrou como espectador. Eu falei, ué, será que ela vai me assistir ou vai fazer a live comigo? Essas contas duplas aqui, mas deu certo. Vamos lá. Tudo bem com você? Tudo jóia aí com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Acompanhando sempre de perto aí o trabalho da Quintessa, maravilhoso, nessa área toda de aceleração, negócio de impacto. E acho que hoje a gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre um tema que, na verdade, sempre interessa, né, aos empreendedores, né? Como realizar essa rodada de impacto, o que é importante, né, numa rodada de investimento com esses investidores. Você quer começar a falar um pouquinho sobre a tua experiência na Quintessa com isso? Boa, com certeza, vamos lá. Bom, eu sou engenheira de formação, eu comecei trabalhando com consultoria de finanças, mais na área de ESG, né, consultoria de finanças sustentáveis. Aí eu sentia muita falta de um contato mais próximo com o empreendedorismo, né, de botar a mão na massa. E aí eu conheci a proposta do Quintessa, acabei me apaixonando e estou aqui desde 2018. Comecei bastante na área, ali no lado a lado do empreendedor, então estruturando gestão, estruturando área comercial, estruturando área financeira. E cada vez mais, né, nesses últimos anos, eu fui me aproximando de startups que já estavam capitalizadas, então que já passaram por alguma rodada, e acabei me apaixonando, e esse ano eu entrei de vez para a área de assessoria de captação de investimento, que é uma área onde a gente auxilia, né, os desacelerados, quando eles decidem que está na hora de realizar a captação, a gente faz todo esse acompanhamento, né, faz as estruturações dos materiais e acompanhamento para realizar essa captação. Então, é isso, essa trajetória. Não, e é muito interessante, né? Como o setor de impacto trouxe novos ares, na verdade, a, aos métodos convencionais, né, de captação de investimento, as rodadas de investimento, não só pela democratização do acesso a esse investimento através de vários novos meios, que não são mais só os tradicionais, né, inclusive como o Equity Crowdfunding, etc., como, inclusive, projetos hoje de impacto que não têm aquela, vamos dizer, pegada tão forte de ter o retorno econômico, independente de qualquer coisa, ou o maior possível, mas essencialmente o impacto social, né? Como existem outras possibilidades aí de Perfeito. captação, além dos fundos, né, de venture capital, os investidores anjo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Isso é muito bacana, esse ponto que você trouxe, né? Porque quando a gente olha para um negócio de impacto, ele é um negócio que é do setor 2,5, né? Então, que ele reúne tantas características do segundo setor, então tem a sustentabilidade financeira, em alguns casos ele tem essa intencionalidade de geração de lucro, como também características do terceiro setor, que é justamente a intenção de gerar impacto socioambiental positivo. Então, por isso, ele consegue acessar diferentes bolsos, né, comparado com um negócio tradicional. Então, muito se fala ali dos fundos de venture capital e todo mundo acaba muito se apegando a esse mecanismo como único mecanismo de financiamento, mas existem ali diversas outras possibilidades. Até, eu acho que tem um exemplo muito bacana aqui dentro do Quintessa, que foi a gente fez a captação de uma startup de saúde que tinha tanto, quem participou da rodada, foram tanto os fundos tradicionais de venture capital, como também institutos que fizeram doação, porque pro lado do venture capital, eles entenderam que existia uma super oportunidade financeira, né, de geração de retorno. Então era uma startup que ela ia crescer muito ao longo do tempo, ela se adequava à tese do fundo, como também na parte da doação, os institutos entenderam que existia um super casamento, porque a startup ela gerava impacto em escala. Então, eu acho que é um dos exemplos que melhor ilustra essa possibilidade de acesso de bolsos diferentes, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Porque o mercado está percebendo, inclusive da própria filantropia, de que o negócio de impacto é uma solução inteligente também para atingir impacto, muitas vezes com investimento menor, numa perspectiva de longo prazo, né? Então você vê, inclusive, hoje fundos
que tradicionalmente institutos e fundações empresariais ou até organismos, né, multilaterais ou organismos de cooperação que investem, por exemplo, em países emergentes, começam a migrar investimentos para negócios de impacto e, obviamente, isso gera uma ansiedade no mercado, né, porque, de certa forma, é confuso. Como é que uma empresa que vai, né, gerar retorno financeiro, distribuir dividendo, pode receber uma doação? Quando, na verdade, isso tem uma lógica, porque se esse negócio gera um impacto social de uma forma mensurável, e isso é core, né, isso é essencial no seu produto, no seu serviço, ou seja, ele não é uma coisa só acessória, vamos dizer assim, você investindo uma vez em um negócio que dá certo, ele tende depois a gerar impacto, vamos dizer assim, num tempo indefinido, né, por um tempo indeterminado, e provavelmente de forma crescente, ao passo que no caso da filantropia, você, para gerar impacto, tem que estar sempre investindo nesse impacto, né? Então, acho que você começa a ver, inclusive hoje em grupos de institutos, fundações, empresas, GIF, etc., com capítulos, né, dedicados a isso, o que nos chama a atenção que dessa diversidade realmente de opções de financiamento desse setor, né? Não, justamente, quando você para pensar, né, que você consegue numa mesma solução solucionar tanto problemas de mercado como problemas que são críticos na sociedade, sejam sociais ou ambientais, você vê como que faz todo sentido a gente ter negócio de impacto, né? Então, eu acho que está aí o grande quê. Não, com certeza. E aí, quer dizer, nessa evolução do mercado, né, de captação, obviamente os empreendedores estão aprendendo, né? O empreendedor de impacto, ele não é um empreendedor convencional que tradicionalmente vem do mercado como um puta cara de venda, etc., que vai... ele, às vezes, é um cara que, por exemplo, pode ter vindo de uma ONG, de uma causa social, e que está transformando o que era um projeto social num negócio social, né? Então, nessa nova experiência, né, eles, obviamente, querem ter o máximo de informação possível do que os investidores esperam, né, em rodadas de negócio. E aí acho que vai muito... eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência na Quintessa, porque eu dentro da Caleidos, depois vou falar um pouquinho do nosso trabalho, a gente vê que isso acaba sendo muito individualizado, né, de acordo com o estágio que a empresa está, de acordo com o tipo de empresa, o tipo de financiamento para qual propósito ele quer esse financiamento, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Boa, vamos lá. Justamente, João, a gente vê que isso depende muito tanto do modelo de negócio como do estágio do negócio, né? Então, eu acredito que, assim, todo empreendedor de impacto, ele precisa primeiro entender, né, quais são os mecanismos existentes, né, de financiamento, que não é só via venture capital, e que qual tipo o modelo, né, de financiamento que mais faz sentido dado o modelo de negócio e o estágio que ele se encontra. Porque, assim, o negócio ele pode ter super a visão de querer captar com um fundo de venture capital super tradicional. Se ele não se encaixar naquela tese específica, ou seja, se ele não for ter um crescimento super agressivo nos próximos anos, ou mesmo se ele não tiver no mercado suficientemente grande para a tese do fundo, não adianta. O fundo pode simplesmente ficar apaixonado pelo empreendedor, ele não vai comprar esse tipo de risco, né? Então, talvez a tarefa inicial ali do empreendedor, né, que está se deparando com essa decisão de fazer, tomar essa decisão de captar ou não, é entender, tipo, quais os tipos de mecanismos, né, e também se faz sentido a captação naquele momento. Porque muita gente fala em captar por captar, quando, na verdade, às vezes ele nem precisa dessa captação, né? Então, precisa dessa tarefa. Aliás, concordando, né, com o que você está falando, existe vamos dizer, uma mania, né, do empreendedor achar que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas, né? E pela experiência que a gente teve incubando, né, negócios, investindo em negócios, hoje a gente vê que tem inúmeros desafios que são muito maiores que o dinheiro. Talvez o dinheiro nem seja o maior, né? Aliás, o número de projetos que conseguem o investimento e depois não conseguem executar o plano é maior, talvez, do que aqueles que conseguem o dinheiro. Então, essa é uma primeira questão, né? O empreendedor hoje tem apresentado planos de negócio, né, pitches,
numa fase muitas vezes assim de ideação, já numa captação que ele pretende resolver o problema mais distante do que ele precisaria no primeiro momento. O que eu quero dizer com isso? Que o investidor, quando ele recebe esse pitch, né, esse empreendedor, a primeira coisa que ele vai olhar, e aí eu posso falar não só do ponto de vista da nossa ótica da Caleidos, como de diversos investidores anjos com quem eu converso, né, ao longo desse tempo a gente tem podido conversar, é muito a coerência da história daquele negócio, né? Quer dizer, essa coerência tem um pouco a ver com o timing em que as coisas aconteceram, a forma de que essas coisas aconteceram, e tem também um pouco a ver com os KPIs, né? Quer dizer, com a curva de faturamento, se é que já fatura ou não. Por exemplo, uma empresa que existe há 10 anos e até hoje não conseguiu, né, monetizar, tem que entender qual é o problema antes dela estar pedindo esse financiamento, se ela já fez todas as validações necessárias, né? Perfeito. Se ela já fez essas validações. O que ela conseguiu e por que ela não conseguiu, né? Dentro de um timing adequado, avançar coerentemente, fazer esse empreendimento, porque muitas vezes não é se o negócio está faturando ou quando está faturando, mas ele teve coerência, né? Desde a fase da ideação, né, ao longo dessas fases. Qual é a história, né? Qual é a narrativa que ele está contando? Qual a dificuldade que ele está muitas vezes apresentando e muitas vezes o empreendedor não tá enxergando porque ele está super apegado, né, àquela ideia, aquele projeto, e às vezes a gente que está de fora que tem que alertar, né, dar alguns alertas nesse sentido. E muitas vezes o KPI que todo mundo fala de tração, né, de faturamento, nem é o mais importante. Por exemplo, no caso da Caleidos, a gente investiu recentemente num negócio que estava há 5 anos no mercado. E ele estava penando para conseguir monetizar. Aliás, foi um negócio que veio através de uma aceleração, parceria com a Quintessa. Nessa época, nem sei se você já estava ou não. Que negócio que é? A Maturi. Maturi Jobs. Eles são incríveis. Então, a Maturi, quando a gente analisou o negócio, por exemplo, e aí um abraço para o Morris, que eu acho que é um grande empreendedor, a Maturi estava apresentando uma dificuldade muito grande, apesar de ter nascido há 4, 5 anos, de monetizar, né? Se você faz uma análise pela ótica convencional do investidor, você fala, bom, eu não vou investir numa empresa que está há 5 anos, não consigo monetizar até hoje, né? Mas não é bem assim, porque houve uma coerência dessa narrativa, né? Ele construiu uma marca, ele construiu uma reputação, ele construiu uma base, né, de credenciados na plataforma. Credenciados que eu digo uma base de pessoas que se logaram na plataforma bastante grande, né? E aquilo era um ativo muito importante. Quando a gente viu que bastava dar uma redirecionada no modelo de negócio, no produto, a gente viu que então valeria a pena, né, investir. Isso, né? Você tocou num ponto muito importante, João, em termos, né, quando a gente estava falando ali do que é importante no processo, né, de decisão da captação, o que é importante prestar atenção, né, se esse realmente for o caminho a ser seguido. Essa questão da agregação do fundo, fora o investimento, fora o dinheiro, ela é muito importante, porque o que vai fazer uma startup tracionar, muitas vezes, não é apenas o dinheiro, né, eu diria na 99% das vezes, e sim realmente o que ele agrega fora isso, né, então a expertise dos sócios ali em conseguir ter esse feeling que, tipo, falta ali, existe um ativo, mas falta fazer um pequeno refinamento nessa frente de monetização, tudo isso precisa ser levado em conta na hora que o empreendedor escolhe quem que é o parceiro dele nessa nova etapa da jornada, né? Exatamente. E do lado do investidor, né? Esse olhar até onde ele foi sem o dinheiro, essa é uma das perguntas que é uma pergunta muito recorrente, né? Qual foi a capacidade desse empreendedor, desse time avançar sem o capital, né? E se ele está pedindo realmente o capital que é coerente com a necessidade da próxima fase, né? Às vezes a gente vê muitos pitches que pedem um volume de dinheiro maior do que o necessário para ele ir para a próxima etapa. E muitas vezes sem ter feito as validações necessárias para não colocar esse investimento em risco,
né? E aí essa paciência que o empreendedor tem que ter em passar por essas fases de validação, né? Para que ele não vá depois crescer caoticamente, né? E sem consistência, é uma das coisas que eu acho que os investidores de impacto têm olhado bem de perto, né? Não, isso é muito bacana mesmo, porque é aquela velha máxima, né? A escassez, ela é muito fundamental no processo, né? Escassez, quando eu digo assim, de você ter esse espaço, né, para desenvolver, mas assim, se você coloca muito dinheiro antecipadamente, muitas vezes você foi bem como você disse, né? Você não validou as premissas necessárias, então você está captando, até te incentiva a não passar por todo o processo. E também tem a questão que, uma vez que você faz a captação, você abre mão, né, de participações, né, parte da sua empresa. E a empresa é simplesmente o maior valor do empreendedor, né? Então, precisa ter essa ciência de que, tipo, não é porque, nossa, fiz uma rodada milionária, tipo, gigante, que isso é positivo. Você está abrindo mão do maior valor como empreendedor, né, que você pode ter. Então, precisa ser muito bem estruturado para que ela não seja muito grande para o estágio que você está e até te diluir muito e te prejudicar nas próximas captações, mas também não muito pequena para depois de, tipo, 7 meses você já ter essa correria inteira de realizar uma outra captação, né? Exatamente, né? E você tem projetos que ainda estão na fase da ideação, né, e já estão tentando trazer, né, um valor presente, um fluxo de caixa, adotando premissas e tal. E aí você tem que ter um pouco de cuidado. A gente está analisando um negócio agora, por exemplo, que aconteceu isso, né? Ele está, eu diria que numa fase de pré-ideação, porque ele está super conceitual, né? E aí já sim, não, vamos captar 2 milhões para colocar isso tudo de pé, né? Eu falei, olha, você já tem, primeiro cria o protótipo, né? Faz um primeiro produto dessa plataforma toda que vocês estão imaginando. Vamos ver se esse produto tem aderência, se tem uma empresa que se interessa, né? Então aí ele começa a raciocinar de uma forma diferente, né? Não é hora de captar 2 milhões, é hora de eu construir uma primeira jornada, um primeiro protótipo, ter uma cara, né? Colocar esse site no ar. E eu acho que essa calma, né, que os empreendedores precisam realmente aprender a ter, né? Perfeito. Não, tem um curso, que é um curso aberto, né, lá de Stanford, que é lá com o pessoal daquela aceleradora, não sei se você já ouviu falar, o Y Combinator. E eles falam que, tipo assim, a primeira coisa que eles tentam quebrar de sonho, né, do empreendedor é que isso é uma trajetória no mínimo de 10 anos. Porque muita gente acha, tipo, nossa, startups, legal, vou criar uma e vender daqui 3 anos. Não, é tipo uma história que para você fazer, né, uma startup ir de 0 para 100, 200, 1 bilhão de faturamento é realmente um esforço muito grande. Então, que precisa, que muitas vezes não te contam naquela matéria da revista, né, João? Com certeza. Agora, do lado da Quintessa, era legal saber um pouco como é que quais são os grandes elementos aí que o investidor olha, né, quando vocês fazem essa aproximação, porque vocês fazem essa aproximação, né, do empreendedor com investidores. Eles olham, obviamente, a capacidade do time, né, o perfil do time, do empreendedor, que eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi que talvez seja mais importante do que a análise do próprio negócio, né? E aí você aprende isso a duras penas, né? Na verdade, a qualidade da pessoa e da capacidade desse empreendedor é aquela coisa do 1 antes dos zeros, né? Você tira isso, o resto você pode ter um monte de número depois que vira tudo zero, né? Essa coerência dessa narrativa, né? Desde a fundação, da ideação até hoje, o que foi conquistado, né? E como, né? E acho que um pouco a gente tem visto muito a necessidade da atração, e que aí é um problema, porque os investidores querem ver tração no momento que o empreendedor precisa do dinheiro para ter atração, né? E aí vem esse dilema do que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Mas esses elementos principais, né, que é análise de mercado, capacidade do negócio escalar,
qual o grau de inovação que ele está apresentando em relação ao que tem no mercado, qual o nível de conhecimento que ele tem do mercado, né? Que eu acho que são os grandes elementos aí de avaliação, né? Não, perfeito. A gente se depara muitas vezes, né, com startups que, por exemplo, elas querem ser uma tecnologia, você está no modelo SaaS, né, que construi um aplicativo, e aí você vai ver no time não tem uma referência de tecnologia. É muito difícil você justificar que você vai ter a competência técnica para fazer essa solução tracionar no mercado. Então, com certeza, tanto essa parte do perfil empreendedor, como também essa questão da composição do time, é muito importante. Então, por exemplo, empreendedores que são só um único empreendedor no quadro societário, então eles empreendem a iniciativa sozinho, existem vários casos que, claro, dá super certo, mas acaba sendo até uma captação mais difícil, porque se questiona muito se aquele empreendedor ele tem todas as capacidades técnicas dentro dele para conseguir tracionar o negócio, né? Então, essa questão de time, com certeza, é dos pontos mais cruciais, assim, né? Tanto que Desculpa, pode falar, João. Não, pode falar. Não, quando a gente fala nessa questão da diluição ao longo das rodadas, né? Então, cada vez que o empreendedor vai captando, ele vai perdendo, né, participação dentro da empresa. Muito do motivo de que existe hoje uma regrinha de bolso para não comer muito dessa participação do empreendedor é porque é ele que vai fazer essa história acontecer. Então, não adianta o empreendedor chegar ali numa terceira captação, numa série C, e ele tá super diluído e desmotivado para continuar. Aí o fundo ele perde toda exatamente a alma da empresa, né? Que vai ser responsável por esse crescimento. O que a gente mais tem visto, né, Fabiano, não sei se você concorda, é que, de fato, nós não estamos mais na era de olhar aquelas ideias super geniais que ninguém nunca pensou, né? Eu acho que nós estamos realmente na era da execução, né, da capacidade de execução, e muitas vezes um negócio que aparentemente já tem concorrentes no mercado, ele pode acabar se diferenciando, né, pelos canais, pelo modelo de negócio, por alguma coisa especial, algum valor que ele cria que os outros não enxergaram, né? E acho que é um pouco por aí também de mostrar para os investidores quais são os seus realmente diferenciais, né, em relação ao mercado, né? Porque a gente vê muito essa coisa, não, puta, ninguém nunca pensou nisso e não sei o quê. E quando você vai ver, os concorrentes que a gente chama que são os concorrentes indiretos, que hoje dão conta dos problemas que ele vai solucionar, só que de uma outra forma, eles já estão aí, né? Perfeito. Então, você quer falar um pouquinho sobre isso também? Não, isso é um ponto muito importante, porque a gente vê até muitos empreendedores, quando vão elaborar o deck, né, que é o documento que contém as informações principais da startup para ser enviado para os investidores, a gente vê muito dos empreendedores meio que querendo não tocar nesse assunto de concorrentes, ou mesmo não mostrar, focar muito nessa parte de, sou uma solução única. Quando ele sabe que todo investidor sabe que com certeza existe uma solução parecida e concorrente, que é muito mais fácil, muito melhor você ser totalmente transparente em relação a isso e mostrar esses diferenciais frente ao mercado, né? Porque não adianta, é muito difícil você estar num oceano azul ali, que é só você e que ainda ninguém... E mesmo assim, que você esteja, nesse caso, sozinho, com certeza, se for uma oportunidade boa, outros virão rápido. Então, é uma questão de justamente mostrar essas barreiras. Uma das coisas muito ruins, né, que o empreendedor deve evitar falar para o investidor nós não temos concorrentes, né? E apesar de ser uma coisa bem conhecida no mercado e tal, a gente ainda vê bastante isso acontecer, né? Do empreendedor ter essa ideia de que ele não tem concorrente. Todo mundo tem concorrente, né? As pessoas estão sobrevivendo sem o negócio dele, tá certo? Então, de alguma forma, o problema está sendo atendido, talvez não da melhor, né? Então, isso é fundamental ter essa clareza, né? Agora, o que a gente tem visto também são os diferentes mecanismos, né, de financiamento, inclusive
com essa vinda do equity crowdfunding, muitos negócios têm democratizado muito essas rodadas, né? Na experiência da Quintessa, como é que é isso? Ou vocês trabalham mais no modelo tradicional mesmo de fazer aproximação com o investidor, etc., mais do networking de vocês? Legal. A gente acha muito interessante, né, para o mercado ter o que eles chamam lá fora do Tailored Finance, né? Então, tipo assim, um mecanismo que de fato se adequa ao que o negócio de fato precisa, né? Não é tentar encaixar o negócio a um mecanismo existente. Mas aqui no Quintessa a gente tem muita experiência, a gente acaba focando em captações maiores e que a gente tem muita experiência com relação mais com fundos de venture capital, com family offices e outros veículos de investimento. Mas, assim, a gente super admira o trabalho das empresas que hoje estão realizando essa parte de crowdfunding, né? Que está sendo realmente, essa parte do peer-to-peer é realmente revolucionário para um país que tem esse nível de spread que a gente vê hoje, né? Então, essa parte de democratização faz todo sentido, principalmente vendo o negócio de impacto, né? Você quer falar um pouquinho sobre como é que a Quintessa trabalha captando, quer dizer, recebendo esses projetos, apresentando para investidores? Depois eu falo um pouquinho da Caleidos também. Show de bola. Nessa parte de assessoria, a gente faz ou a parte assessorias apenas com os desacelerados, né? Então, são negócios que a gente já conhece, já tem profundidade no olhar, né, em termos do modelo de negócio, a gente entende que existe ali um fit do negócio, né, da tese de captação com mecanismos existentes, ou se a gente não acelerou, a gente faz um diagnóstico, justamente para entender se o negócio está, de fato, com essa necessidade de captar. Porque muitas vezes o negócio, a startup, enfim, o empreendimento, ele não tem ciência de tudo que significa a decisão de captação, seja ela nos diferentes vertentes de investimento. Então, já teve vários diagnósticos que a gente fez que a gente simplesmente falou, a gente chegou à conclusão juntos que não fazia sentido ir ao mercado, né? Mas, passando por esse diagnóstico, a gente entende qual que é a melhor via de captação. Então, se é dívida, se é realmente ir atrás de fundos de venture capital, se o negócio se adequa, enfim, a outros mecanismos, prepara todo o material, mas aí junto muito lado a lado com o empreendedor, porque quando a gente fala em assessorias mais tradicionais, elas fazem todo o processo sem envolver o empreendedor junto. E aqui no Quintessa a gente preza muito por esse envolvimento, porque quando você constrói um business plan junto com o empreendedor, você trabalha com ele justamente as premissas de crescimento, como que ele vê a visão de futuro do negócio. Então, a gente acha impossível fazer uma assessoria sendo que o empreendedor não está envolvido diretamente. Você meio que acaba captando dinheiro, mas ele não sabe executar isso depois, porque ele não se comprometeu com essa execução, né? E a partir de toda essa construção dos materiais, então toda a parte do deck, do BP, junto com o empreendedor, a gente vai e apresenta a oportunidade para fundos que a gente julga que tem fit com essa tese. Fundos, investidores, enfim. Então é basicamente... Ajuda a preparar, né, o empreendedor para esses investidores, né? Perfeito, João. Muito legal. No caso, a Caleidos, para quem está assistindo também, eventualmente não conheça, né? Existe desde 2017. A gente iniciou a nossa trajetória como uma incubadora mesmo, para conseguir viabilizar, não só através de investimento semente, mas através de apoio, né, mentoria, fazendo conexões de valor, negócios principalmente em estágio bem inicial, né? Porque a gente fez um mapeamento no ecossistema, no mercado, e a gente vê que ainda existe esse gargalo, né? Todo mundo quer investir depois que o negócio já está tracionado, né? Aí é mais fácil. A gente viu que a gente precisava ampliar um pouco a semeadura mesmo, né? Desse jardim, para que a gente pudesse ter no futuro mais árvore, né? Então a gente focou nisso desde o início. Hoje a gente investe tanto em negócios de empreendedores que vêm nos procurar, aí todo ano a gente faz um funil, né, de avaliação, de seleção, conversa, e muitas vezes até da mentoria, né, para esses negócios também poderem se adequar melhor, como a gente tem negócios nossos, né,
que a gente diz, nossa, que a gente não é apenas uma participação minoritária em equity, mas a gente é co-empreendedor, tem uma participação maior, e aí tem uma aderência maior do negócio com a própria, o ecossistema em que a gente está envolvido, que, para quem não sabe, é do Instituto Jatobás. Quer dizer, a Caleidos é uma empresa originada, criada pelo Instituto Jatobás, e aí a gente tem alguns negócios mais aderentes, vamos dizer assim, à estratégia, né, desse ecossistema, né, do Instituto, que a gente mesmo ajuda a desenvolver numa filosofia de venture building, vamos dizer, que é além do dinheiro, né? É o mão na massa também. É o mão na massa. E põe mão na massa, viu? Mas a gente está começando a investir em negócios de fora, a gente já investimos em 3, convertemos 2, a ideia é que todo ano a gente tenha mais um negócio, a gente está, inclusive, nesta fase do final do ano, analisando negócios, né? Então, quem tiver interesse também tem lá no nosso site, enfim, um link, né, para colocar. E aí, em breve, a gente deve agendar o nosso Demo Day para fazer a apresentação dos finalistas, né? E aí depois a gente ajuda com um pouco de cogestão também. E não é só entrar com dinheiro, mas é com smart money mesmo, sabe? Perfeito. Que é isso que realmente importa. A gente tem visto cada vez mais o contrário, sabe, Fabiana? Os empreendedores escolhendo os investidores, né? Porque os negócios bons também, eles são relativamente escassos, né? Quando se analisa todos os fundamentos do negócio, o perfil do empreendedor, o histórico, enfim, você não tem uma grande oferta de negócios que de fato param de pé, ou que tem um bom potencial, que já estão, como você mesmo disse, na medida certa, né, para pedir investimentos para ir ao mercado, né? Então, esses negócios, eles acabam escolhendo o perfil do investidor que eles querem, né? Portanto, hoje, existe, eu não vou dizer que é só uma competição pelo recurso, que é escasso, mas também existe a necessidade dos investidores, eu não sei se é uma competição, mas acaba sendo um pouco, né? Se posicionarem como investidores smart money, como investidores que vão agregar valor ao negócio. Então é muito difícil, por exemplo, às vezes um fundo tradicional que ainda não entendeu muito bem a filosofia do setor de impacto, né, ou que não tem esse alinhamento de princípios e valores, muitas vezes ele pode dar o dinheiro e até prejudicar o negócio, né, dependendo do nível de expectativa de cobrança, da forma com que isso é feito, né? Então a gente tem visto também que o mercado está começando a se alinhar nesse sentido, né? Se descobrir, né? Perfeito. Não, que é ótimo, né, João? Porque, na verdade, quando a gente fala realmente na captação, a gente fala num fundo, no investidor entrar para parte da sociedade da empresa, né? O que é quase um casamento. Então, se você não escolhe bem, você realmente vai estar ali arcando com as consequências desse casamento, ou as consequências desse relacionamento que deve durar ali seus 10 anos. Então, precisa ter muito alinhamento, tanto em relação ao propósito, quanto em relação até a comportamento, valores. Dentro da assessoria, a gente incentiva muito os empreendedores a ligarem para as investidas dos fundos, para realmente entender como que aquele fundo se comporta. E, principalmente, para as investidas que deram errado. Porque é aí que realmente você entende como que aquele gestor, aquele fundo agiu ali quando estava num momento super difícil, né? Então, é ali que você existem várias atividades que você precisa fazer para realmente tomar essa decisão, porque no final é sobre pessoas. E você precisa garantir, mitigar esses riscos, que vai ser um relacionamento bom. Sem dúvida, né? Eu acho que vamos dizer, o paradigma tradicional, né, de investidor a responsabilidade dele é do dinheiro e o empreendedor tem que fazer, né? Aquilo está superado, né? Na verdade, os negócios que têm tido sucesso, eles têm tido sucesso justamente porque cria-se uma comunidade em torno daquele negócio, em torno daquele propósito. E aí, você só cria essa comunidade que de fato trabalha, que tem vontade de fazer com que aquilo dê certo,
quando todo mundo, né, todos os sócios, até os minoritários, eles têm um interesse muito grande na causa, no propósito, né? Porque no investimento de impacto, normalmente o perfil desses investidores é aquele investidor que tem de fato interesse no impacto, né, e não só no retorno financeiro, né? Então, o que a gente tem visto no setor de impacto é que isso acontece muito mais do que nos outros setores convencionais da economia, que é o sentido da colaboração para a prosperidade desse negócio, ser realmente ter um ingrediente a mais, né, que é todo mundo unido por um propósito maior do que simplesmente o ROI, né, ou a velocidade com que vai retornar aquele investimento, né? Não, com certeza existe, inclusive, você já percebe no começo da negociação, né, das conversas, né, com o fundo. Quem está realmente ali, porque o retorno é grande e ali vai daqui 5 anos ter uma saída, do que fundos, né, e veículos de investimento que estão super olhando para, tipo, qual que é a história, qual que é a mudança, qual que é o problema que você, de fato, está resolvendo. Então, isso muda totalmente a relação, porque a partir do momento que você capta investimento, acaba o único conforto que você acaba tendo é que você entende que você tem um capital suficiente para alguns meses. Mas o resto é cheio de dúvidas, cheio de inseguranças e coisas para serem testadas. Então, se não tiver alguém do seu lado que realmente entende seu propósito, entende o que você está resolvendo e qual que é realmente o objetivo final, é muito difícil porque fica um relacionamento truncado, né, João? Concordo. E você sente na tua experiência na Quintessa, qual o nível de interesse desses investidores na causa, no propósito, ou são investidores que acabam olhando para esses negócios muito mais para ajudar e assim, mais a preocupação maior de fato ao retorno financeiro? Como é que você tem visto isso? Depende muito do modelo do negócio mesmo, João, porque tem startups que são de impacto aqui, mas por serem digitalmente escaláveis, super naquela tese do fundo, que sem investimento em CAPEX, eles estão tão aderentes à tese de Venture Capital que eles acabam acessando fundos super tradicionais, mas que eles confiam, deixam claro ali no meio da captação que existe esse propósito e esse propósito não pode ser prejudicado ali ao longo da trajetória. Mas existem também negócios que, por visarem um crescimento mais sustentável ao longo dos anos, um crescimento mais tranquilo, e não necessariamente atuarem num mercado super gigantesco, eles sim acabam conversando mais com veículos de investimento que têm esse lado mais específico, né, para negócios de impacto. Uhum. E que é um pouco mais tolerante em relação a investimento ou não? Né? Inclusive, a nossa experiência aqui dentro, a gente já teve startups que teve propostas assim, de diversos fundos, então fundos tradicionais, fundos de impacto também, e acabaram optando por fundos de impacto justamente por entender que se conversava a mesma língua, né? De entender que não existia esse risco de chegar ali depois de 5 anos, ter que pivotar, refinar alguma parte do modelo, mas querer manter esse propósito de pé. Então, eu acho que para quem é empreendedor de impacto, tem uma conexão muito grande com essa missão da empresa. Então, é um risco que precisa ser mitigado, né? Nessas conversas com os potenciais sócios aí do empreendimento. Legal, Fabiana. E você acha que a gente pode deixar alguns comentários finais ou dicas para empreendedores? Tem mais outros assuntos que você gostaria de abordar? Eu acho que como principal dica, né, principal mensagem é justamente talvez provocação de conhecer esses diversos mecanismos e como que fundos hoje de impacto se diferenciam ou mesmo conseguem agregar frente a fundos convencionais. Pode ser que a startup ou o negócio em questão seja total aderente à tese dos fundos tradicionais e que seja o melhor caminho para essa startup em questão. Mas eu aconselho muito aos empreendedores entenderem esses mecanismos que existem e se de fato está no momento de captar, né? O que existe, qual que é a demanda desse capital e por que realizar, né? Seguir com esse tipo de trajetória. Então, são reflexões muito importantes que precisam ser feitas antes de tomar essa decisão, porque é um processo muito complexo, é um processo que emocionalmente desgastante para o empreendedor, e que precisa ser pensado com muito cuidado.
Eu concordo 100%. Então, eu acho que antes de ir ao mercado, entender, né, que hoje existe uma grande quantidade, houve um boom de startups. O setor de impacto também está tendo um boom, está tendo um crescimento, né? Eu diria que os recursos também, na verdade, tudo está um pouco em ebulição, né, nesse setor de impacto. Mas que existe, de fato, hoje uma concorrência grande de projetos, né? Então, que justamente participar de uma rodada de investimento hoje exige que o empreendedor esteja muito maduro, né, em relação ao que ele está pedindo, para quê, se ele já tem uma narrativa coerente para contar, né? Se ele já tem, não se precipitar, né? E aí acho que ele acaba, muitas vezes, ao adiar um pouco esse pedido de investimento, em alguns momentos ele acaba ganhando muito mais tempo lá na frente do que o que ele pensa que está perdendo, né? E está querendo correr para o mercado, né? Eu acho que essa é uma dica principalmente para os negócios que estão em estágio inicial, né? Para realizar essas validações, validação do problema, da solução, pensar nessa filosofia Lean, quer dizer, vamos prototipar, ter o produto, né, de teste, né? A gente teve uma experiência como startup recentemente, que a gente inclusive acabou não convertendo, que tinha uma filosofia de justamente querer se tornar o seu produto mais robusto possível, né? E a gente mal tendo tempo para testar aquilo que já existia, e aí já ia investindo tempo e recursos, programação, para que a solução fosse a mais completa possível. Não é esse o caminho, né? Depois você vai descobrir tanta coisa, vai ter que mudar tanta coisa, e acho que aí que também os empreendedores têm pecado um pouquinho, né? Pensar demais na sua solução, né? E de menos em mostrar para o investidor o quanto ela foi validada, testada, né? A coerência da... O grande questão que a gente vê muitos empreendedores os empreendedores se apegando à solução sem nem conhecer de fato na profundidade do problema, o que eles estão resolvendo, né? Então, exatamente. Precisa realmente ter essa noção de tipo, o que são, quando você está criando, né, iniciando essa trajetória. Muitas vezes a gente vem com premissas que a gente já traz de outras experiências, mas que essas premissas, elas são suposições. Elas não são certeza do seu público-alvo, né? Então, você precisa, antes de começar realmente a pensar em grandes captações e, tipo, escalar equipe de vendas, comercial, enfim, ter certeza de qual é a sua proposta de valor, né? E qual que é esse problema que você está resolvendo. Exatamente isso. Olha, foi ótima conversa. Você gostaria de dar algum recado final aí? Super agradeço o convite, João. Foi um prazer aqui representar a Quintessa. E eu queria também enfatizar que a gente tem vários textos escritos sobre captação de investimento no nosso blog. Então, descrevendo sobre os mecanismos, sobre qual que é a melhor hora de captar. Eu acho que vale a pena para quem está pensando em tomar essa decisão, dar uma checada ali nos textos. Que é o Quintessa? É só colocar blog Quintessa que já vai dar direto ali no buscador. Já vai direto, tá bom. Então, olha, grande prazer, muito obrigado aí pelo seu tempinho e vamos fazer mais encontros como esse sobre outros temas que vêm por aí, tá bom? Um prazer, abraço. Beijo, tchau. Tchau.